Olá, irmão. Mais uma vez estamos aqui para levar a palavra de Deus e que todos entendam realmente qual é a vontade de Deus e que Deus ilumine para que nós aprendamos a ter fé na palavra de Deus. E o que significa a fé que nós viemos todos aprender. Eu peço que os irmãos possam compartilhar esse vídeo com os outros irmãos para que o canal Propriedade de Jesus tenha resistência e que ele possa chegar até longe com a palavra de Deus. Então, vamos lá? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui para levar a tua palavra, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e nos abençoa no nome do Senhor Jesus. Amém. A fé é um dom que ajuda as pessoas a passar pelos momentos difíceis e pelas circunstâncias penosas que sempre acontecem na vida, quando mesmo se espera para superar essa dificuldade para ter algo, alento, algo, esperança, é preciso ter fé. Quando maior a perda, mais necessitamos da fé, por causa de suas importâncias, e possível afirmar que a fé é o merecimento de quem vem direto. A fé, às vezes nós estamos passando por um momento muito difícil e precisamos muito de uma força para que ajude a nós a ultrapassar essas dificuldades que nós estamos passando. Mas para nós passar essas dificuldades que nós sentimos, as dificuldades que nós temos que ter a fé. Então a fé, ela é um mecanismo que nos ajuda a se defender das coisas que vem contra nós. Porque a fé é um mencionamento que vem de Deus, direto de Deus, merecimento que vem de Deus. Então nós merece sim a graça de Deus. Nós merecemos a graça de Deus. Todos nós temos que ter a fé e devemos ter o merecimento de receber a fé. Porque a fé ela é dada por Deus. Vamos dizer aqui. Merecimento que vem direto de Deus para aqueles que precisam enfrentar perdas perigosas e infelicidade. A fé é como uma luz no escuro. Então, a fé é como uma luz no escuro. Se nós estamos passando por um problema muito difícil e nós não conseguimos se defender, então nós precisamos da ajuda de Deus, para que Ele nos ajude. E também, às vezes, a maldição de Satanás pega nós de repente e nós não sabemos como recorrer. Então, o único meio de nós recorrer é a Deus, porque esse é o merecimento de nós. É o merecimento nosso. Nós merecemos receber esse dom
da fé, para que nós possamos se livrar dessa tentação dos inimigos. Porque nós sem a fé, nós estamos no escuro. Nós não sabemos lidar com essa dificuldade. E só Deus para nos tirar, para nos ensinar como nós devemos resolver esse problema. Então, é a fé. O ser humano que tem fé é aquele que, em geral, já nasce dotado dessa capacidade. Tem pessoas que já nascem já com a capacidade da fé. Tem pessoas que já têm essa capacidade de ter a fé quando nascem. Quando nascem, ele já tem o dom da fé. Para ele, todo tem a marca divina e com sua fé consegue entender e orar buscando coragem e força, sem os quais não é fácil atravessar o período de angústia. Não é fácil nós passar pelo caminho da angústia. É difícil, porque a angústia é uma coisa que você sente dentro de você. E às vezes você acha que Deus está distante de você. Às vezes você acha que não tem solução para aquele problema. Às vezes você acha que você está sem Deus. Mas na hora que você está passando por esses problemas, é a hora que Deus está te ajudando. É a hora que Deus está contigo. É nessa hora. Só porque o mal, ele não deixa você enxergar. Mas que você está com Deus ao seu lado. Só falta você pedir, rogar a Deus para que Ele interceda entre o mal. Para que Ele interceda você para o bem e que o mal se afaste de você. É assim que Deus faz. Ele intercede por você. E você não aguentou, você não conseguiu se afastar do inimigo. Mas Deus, Ele lhe ajuda. Deus, Ele se esforça. Deus, no momento que você pede, Ele está ali no ponto para lhe ajudar. Ele diz que é difícil você passar pelos problemas. E realmente é mesmo. Como a fé é um merecimento muito pessoal. Nascem sem ela, por razão que fazem parte de qualquer carne pessoal que possivelmente acompanha esse indivíduo há muito tempo, talvez até mesmo em vida passada, das quais não pode ser lembrada. Então, se você não tem fé, você nunca buscou a fé, que a fé é um direito que você tem, um direito. Mas se você nunca procurou buscar a fé e chegar um dia de você morrer sem a fé, você não pode ser mais lembrado. Você não pode ser lembrado pela fé. Você não pode. Porque você não procurou
saber da fé. Você não procurou entender a fé. Você não entendeu para que é que serve a fé. A fé serve para a dificuldade que você está passando na vida do dia a dia. Tem gente que está a ponto de tirar sua própria vida. E se você não tiver fé, você tira sim. Você tira porque você está sem fé. E Satanás se aposta de você. Esse é um negócio que é muito sério. A fé é muito sério. A fé não é brincadeira, não. Porque tem gente por aí que brinca com a fé. Mas a fé não é brincadeira. A fé é coisa séria. A fé que tira do lamaçal de pecado. A fé que coloca no caminho firme. Para tu prosseguir o teu caminho em paz. Mas para isso você precisa da fé. Busque a fé. Busque a fé. Outros acabam por desenvolver uma fé durante vida e consegue pôr fim aos sofrimentos. É assim que a fé funciona. E que se você vai buscar a fé por vida, então a dificuldade, a fé vence. Você é o vencedor junto com a fé. Sem fé não se conversa com Deus. Você sem fé e eu sem fé, nós não falamos com Deus. Nós não falamos. Porque Deus, Ele não suporta a presença do inimigo. Então, quando você está com a fé, o inimigo se afasta de você e você tem comunicação com Deus. Diariamente. Nem se percebe que só Deus pode minorar as perdas e as dores pelas quais passamos. Afinal, como poder aguardar para alguém que nem sequer acreditamos? Como é que nós podemos esperar por uma pessoa que nem eles acreditam na fé? Eles não acreditam na fé. O que nós podemos esperar deles? O que nós podemos acreditar naquela pessoa que ele não tem fé? Nós não podemos acreditar em ninguém que tenha fé. Nós não podemos acreditar em ninguém chegue falando para você das palavras de Deus, chegue falando do amor de Deus, mas se você não tem fé, o que nós podemos esperar de você? Que você não está falando absolutamente nada. Porque Deus diz que aquele que diz que tem fé e não cumpre, ele é um mentiroso. É o mesmo caso dos mandamentos. O mesmo caso dos mandamentos. Por isso você tem que ter fé. Para chegar para uma pessoa e dizer, ó, falando, eu orei por tu. E tu ficou bom. Tu foi sarado, porque eu orei por tu. E Deus te curou. Deus te curou. Deus ouviu a minha oração e te curou. E te curou. Não é dizer que Deus agora vai curar só aquela pessoa que tem a fé. Não. Ele cura através da sua fé, ele cura outras pessoas. E se aquela pessoa acreditar, Deus, além de curar ele, ainda converte aquela pessoa. Então a fé é muito importante na vida da pessoa. Procurar a vaidade das coisas, observar
considerância dos caminhos e um bom primeiro passo para ser entendedor como chegar a ter fé. Então, até no momento de você chegar ao conhecimento que você tem fé, você passa por um processo muito grande, que não é de graça que você vai receber a graça. Dá de graça aquilo que recebeu de graça. Mas tem esse outro que diz assim, que não é de graça que você ganha graça. Não é assim. Para você receber a graça, você tem que buscar e ter certeza que tem que buscar a graça e que conseguiu. Como? Se convertendo a Deus, buscando a Deus de todo o coração e louvando ao Senhor. E pedindo a bênção do Espírito Santo para que Ele lhe conceda o dom da fé. E nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele se unam e torne você uma pessoa santificada. Então é assim que se pode conseguir a fé. Aquela fé que transpõe todas as dificuldades, sendo tão forte que liberta o inavidouro de suas penas e vale a pena procurar. Então, a fé livra você de suas penas e vale a pena você procurar. Procurar a fé. Por isso eu disse, antes eu já falei, que você tem que primeiramente buscar a fé, ter entendimento da fé, para que Deus possa ajudar a cada um de nós a prosseguir no caminho da fé, viver pela fé. É o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer. Transpõe todas as dificuldades, sendo tão forte. Vê, sendo tão forte. Você conhece, você pode passar por todas as dificuldades quando você estiver forte na fé, você estiver seguro na fé. Você passar por qualquer coisa difícil, coisas pesadas você passa. Por quê? Porque a fé está te guiando, Deus está te guiando. Deus está te guiando. Que liberta o indivíduo da sua pena, suas penas. Vale a pena procurar. Então procure o caminho da fé. Procure a fé. Todos, procure a fé. Como é ter fé? Você sabe o que é a fé? Tem muita gente que diz que tem fé, mas não tem. Porque eles mesmos não conhecem a própria fé. Eles não conhecem a própria fé. É preciso conhecer a fé para poder ter fé e agir na sua vida. Tem gente que passa dificuldade. Por quê? Porque não conhece a fé. Não deixou que a fé raiasse na sua vida. Deixe a fé raiar na sua vida. Deixe a fé prevalecer na sua vida. Os exemplos sempre ajudam, como o dom, o homem que tenha
o homem que tenha um filho especial, mas não consegue ter fé, a partir da falta dela, o homem esfria muito, mas se ele tivesse fé, talvez o seu sofrimento fosse minimizado e talvez ele não recebesse o desafio que era ter um filho nas condições que ele teve nesse caso, da falta de fé, trouxe um longo sofrimento. Por causa da fé do pai, por causa da fé da mãe, às vezes traz muita dificuldade para os seus próprios filhos, porque ela não tem fé, ela não sabe como entregar aquele filho a Deus, ela não sabe como lutar pela fé, ela não sabe acreditar que Deus vai curar aquela criança, ela não sabe que a fé é viva, que a fé prevalece, e nem o pai. É por isso que muitas crianças elas sofrem por causa dos pais e das mães, que não tem fé, não procura ter fé. Então procure ter fé e viva na fé, para que Deus te ajude e liberte teus filhos por causa do pecado. Que sabemos sobre o trabalho de Marina Golden, ou trabalho aqui, tá bom. Nós agora vamos meditar na fé. Qual foi o resumo que a fé mostrou? A fé mostrou, a palavra de Deus mostrou que o filho do homem estava doente, de uma enfermidade, e o pai estava sofrendo muito. Por que o pai estava sofrendo muito? Porque o pai ele não tinha fé, para que a fé prevalecesse sobre o filho dele. A mãe não tinha fé para que a fé prevalecesse sobre o filho dele. Por quê? Todos nós que somos pais, nós temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos. E qual é a responsabilidade? É total. É total. Nós temos que ter fé que nosso filho vai ficar bom. Nós temos que ter fé que nosso filho vai ficar curado. Nós temos fé que nosso filho vai se levantar daquele leito, daquela cama e vai andar. Isso aí é que é importante na fé. É você acreditar o que é fé. Se você não acreditar o que é fé, fica difícil, tanto para você como para a sua própria família. Então vamos ter fé, vamos buscar fé em Deus, porque essa fé, ela é nossa por direito. Ela é nossa por direito que Deus dá. E é por direito que nós possamos ter a fé. Ou se você acha que você não tem fé, que não é preciso você ter fé, você não conhece o que é fé, então busque a Deus para que Deus mostre o que é fé, porque às vezes a pessoa abre a boca e diz, eu tenho fé que isso vai acontecer isso. Mas mesmo eles sabem o que é a fé. Nem eles mesmos sabem o que é a fé. Então procure entender o que é a fé. Tenha certeza da fé, que a fé vai curar o seu filho. Tenha certeza que a fé é como se fosse uma pessoa que estivesse na sua frente. Essa que é a fé. Mas não uma fé murcha. Uma fé murcha, eu tenho fé. E agora pergunto para você, o que é fé? Você não sabe responder o que é fé. Não sabe responder. Você não sabe responder. Por isso o inimigo ele se aposta das pessoas e não deixa que nenhum entenda a vida espiritual.
Por quê? Por causa da fé que o pessoal não tem e não procura saber. Às vezes tem uma Bíblia dentro de casa, mas a Bíblia é toda empoeirada. E eles não procuram entender a Bíblia, não procuram ler a Bíblia, não procuram entender nada da Bíblia. E isso você não faz bem para você nem para a sua família. Porque no momento que você tem fé, você vai levar a Deus para seus filhos. E seus filhos vão ser bem abençoados. Então, nesse momento, vamos orar. Pedir a Deus para que Ele nos ilumine e nos dê a sua fé, sua paz. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma vez nós terminemos de ver a Tua palavra, Senhor. Que Tu perdoe o nosso pecado, nossas falhas. E que nos ensine o que é a fé. E que nós possamos acreditar nela. Então, nós pedimos essa bênção e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.